Maravilhosa é a palavra do Senhor. Maravilhoso é poder estar em Sua presença, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o meu Deus, aquele que me encaminha, que me fortalece, que me dá paz, que me dá alegria, que me dá amor e entendimento, Senhor, para entender, Senhor, os Seus filhos, os meus irmãos que estão aqui nessa terra, caminhando, lutando, sofrendo, vencendo na Tua presença. Obrigado, meu Deus. Estendei a Sua mão poderosa sobre cada um dos Seus filhos, ó Deus, que eles possam encontrar a alegria e a força que só vem de Ti. A palavra de Deus está em Gênesis, em Êxodo, capítulo 1, versículos de 15 a 17. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixe-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservaram as vidas dos meninos. Veja a palavra de Deus que nos remete sobre a nossa escolha. Cada um de nós temos a escolha a direcionar os nossos caminhos. Deus nos permitiu escolher o que queremos seguir. O sim do mundo e o não de Deus, ou o não do mundo e o caminho de Deus. Veja a palavra de Deus, irmãos, que depois da geração de José, que Jacó morreu, José morreu, toda aquela geração morreu. E aquele povo, os filhos de Israel, estavam no Egito. E José já não foi mais lembrado, porque a fome passou, aqueles 7 anos de fome passaram. Então José foi esquecido. Com certeza passaram-se muitos anos, talvez porque por serem de Israel, filhos de Israel, né? Filhos de Jacó, por não pertencer àquela terra, por não ser egípcios, então eles acabaram deixando, ignorando tudo o que José fez. O que aconteceu para que José e tudo o que ele fez fosse esquecido não vem ao caso. Isso não importa para nós, isso não vai fazer diferença para o nosso entendimento. O que importa é que aquele povo, os filhos de Jacó, de Israel, estavam naquela terra se multiplicando muito, porque a palavra de Deus estava se cumprindo, como disse em Gênesis 13, versículos 14 e 15, quando disse que a descendência iriam se multiplicar muito, iriam viver numa terra estranha e ser tirados de lá. Então veja que eles estavam na terra estranha, estavam sendo tratados como escravos e estavam multiplicando muito, de maneira que estava assustando os egípcios. Eles temiam que eles se revoltassem, que eles se unissem força com os inimigos dos egípcios, né, e tomassem aquela terra deles. Então, para isso, o novo faraó, o rei do Egito, criou uma lei para as parteiras que cuidavam dos partos, principalmente das hebreias. No caso aqui cita duas, Sifrá e Puá. Com certeza existiam muito mais parteiras, mas talvez essas seriam as mais importantes, talvez as chefes, as outras parteiras, que era para matar os meninos e deixar viver as meninas. Por que matar os meninos? Porque os meninos se tornariam rapazes, homens, que poderiam se armar, se fortalecer e tomar aquela terra. As meninas não.
provavelmente se casariam com os egípcios e ali os seus maridos conseguiam mantê-las na tradição egípcia. Mas o que eu quero colocar para nós hoje? O que Deus quer colocar em nossos corações hoje? Que nós temos a capacidade, nós temos a permissão de Deus para escolher qual o caminho que queremos seguir. Veja que o rei do Egito falou para as parteiras hebreias, para matar os meninos e deixar viver as meninas. E as parteiras o que fizeram? Temeram a Deus e não fizeram como o rei dissera. Conservaram a vida dos meninos. Veja que as parteiras tinham uma escolha. E a escolha mais fácil naquele momento era o quê? Que elas obedecessem ao rei do Egito, ao faraó. Por quê? Porque ele era o rei do Egito. Ele poderia matar elas, simplesmente falar para elas serem enforcadas. Mas elas tiveram uma escolha. E muitas vezes a nossa escolha vai realmente contra o mundo, contra os pensamentos do mundo, contra as coisas do mundo, contra as pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte do mundo. Então, muitas vezes nós temos que tomar decisões que nos acarretam a ir contra o mundo e a favor de Deus. A favor de Deus e contra o mundo. Ou você pode escolher contra Deus e a favor do mundo. Nós temos essa escolha. Nós podemos escolher qual caminho queremos seguir. E o caminho de Deus para este mundo que nós estamos vivendo, normalmente é o caminho mais difícil, o caminho mais estreito, aquele que nós devemos trombar de frente com as coisas do mundo, com a sociedade, com os desejos, com as ânsias, com as vontades, com aquilo que o mundo nos diz. É por isso que é tão difícil caminhar com Deus, porque vivemos em um mundo totalmente contrário ao que Deus quer para nossas vidas. Santidade, obediência, ser honestos, trabalhar, ajudar, amar a quem nos odeia, orar por aqueles que nos afligem, permitir que eles batam em nosso rosto, em nossa face e entregar a outra. É difícil seguir a Deus. É muito difícil realmente caminhar com Deus. Mas nós temos essa escolha. Nós podemos escolher qual caminho queremos. E não importa o caminho que seja contrário ao mundo. Se é o caminho de Deus, pode ter certeza que é o melhor caminho para nós. Então a palavra de Deus, meus irmãos, fala sobre a nossa escolha, aquilo que devemos escolher. E para escolher o caminho de Deus, nós temos que fazer como as parteiras, temer ao Senhor. E o que é temer a Deus? Temer a Deus é caminhar junto a Ele, é obedecer a sua palavra, ir contra os nossos desejos humanos, nossas ânsias humanas, nossos desejos do corpo, das vontades, daquilo que nos remete ao mundo, ir contra nós mesmos, ir contra os nossos amigos, ir contra a nossa família. Então isso é temer a Deus, isso é caminhar com Jesus, isso é honrar o seu nome em nossas vidas. No dicionário português, temer significa ter medo, significa ter receio, preocupação. Temer a Deus significa
obedecer, caminhar com Ele. Então veja que é um pouco diferente. Nós devemos sim tomar esse dicionário português para nós quando nós não seguimos a Jesus, quando nós não caminhamos com Ele. Aí nós precisamos ter medo, medo do nosso futuro, medo da nossa vida ou medo da nossa segunda morte. Porque quando nós não estamos caminhando com Jesus, quando a nossa vida aqui na terra se acabar, quando esse grãozinho de areia da praia se acabar, que é essa vida que nós estamos, que é muito pouca, muito pequenina, nada. Aí nós teremos todos os outros grãos de areia da praia para viver aquilo que aquele grãozinho nessa terra nos direciona. Aquele grãozinho nesta terra que nós escolhemos. Então tome cuidado com as escolhas que você está fazendo. Tome cuidado com os caminhos que está seguindo. Tome cuidado. Tema ao Senhor, mas tema em sua obediência. Se você não está obedecendo aos mandamentos, ao que Deus quer para nossas vidas, então tenha medo. Tenha medo porque a sua vida nesta terra irá acabar e você será cobrado por toda a eternidade das suas escolhas. Então tenha medo, porque essa vida vai acabar e você vai poder pensar muito e muito tudo o que aconteceu. Veja que a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ter medo de não seguir o seu caminho, temer a Deus que é caminhar, porque Deus nos ama por igual, tanto bons como ruins. É por isso que precisamos buscar o máximo, ter essa visão de Deus, para que nós possamos caminhar com Ele. Porque não é fácil você amar quem quer te destruir. Não é fácil você orar por aqueles que te bateram. Não é fácil você perdoar aqueles que te humilharam. Não é fácil você esquecer as dores que fizeram você sentir. Mas Deus nos mostra que nós somos todos filhos dele. Então não importa se nós somos bons ou ruins, somos filhos de Deus. E se nós temos um filho, ou melhor, se nós temos dois filhos, um muito bom e um muito ruim, que caminham em direção em caminhos errados, contrários, e outro muito bom. Mesmo aquele que caminha errado, que caminha torto, que faz tudo contrário ao que queremos, como pais, nós queremos que ele encontre o caminho e a salvação. E essa é a visão de Deus para todos nós, sejam assassinos, pedófilos, pessoas ruins e pessoas boas. Todos nós somos filhos de Deus e Ele quer que nós encontremos o seu caminho. E só nós podemos decidir, só nós temos essa escolha em nossas mãos. Qual caminho queremos seguir? Qual caminho nós iremos seguir? Esse grãozinho de areia que estamos aqui vivendo neste mundo, qual é o seu caminho? O que você escolhe para a sua vida? O que você decide para todos os outros grãos da areia da praia que você irá ter na sua segunda vida ao lado de Deus ou na sua segunda morte no inferno?
pense, reflita, escolha com cuidado. Tema o Senhor, para que você não tema o que pode acontecer com a sua eternidade. Obrigado, Deus Pai, Todo-Poderoso, Misericordioso e Bondoso. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és digno de todo louvor e misericórdia. Quem sou eu, ó Deus, para apontar a vida dos meus irmãos? Mas Tu és o nosso Deus, aquele que dá a vida. E as parteiras, Senhor, sabem como é lindo o milagre da vida. É tão perfeito o que o Senhor faz. O cientista, a medicina, explica todo o percurso do início da vida, como iniciou, como gerou e como saiu. Mas o Senhor nos criou. O Senhor fez o nosso corpo todo perfeito para que trabalhasse de maneira extraordinária. E da mesma forma como gera uma vida uma mãe, como gera um filho uma mãe, de maneira tão extraordinária e tão perfeita, em que um embrião se transforma nesse filho ou nesta filha maravilhosa, abençoada por Ti. É assim os Seus caminhos para nós, ó Deus. São caminhos extraordinários, em que podemos escolher aonde andar, por onde ser direcionado. E mesmo que o mundo esteja contrário, Senhor, a tudo que o Senhor quer em nossas vidas, precisamos entender que o Seu caminho é o único caminho e que não podemos nos esquecer, para que não esqueçamos de temer o Seu nome, para que andemos na Sua obediência e na Sua palavra, e não temamos, Senhor, e que nós não possamos mais temer a nossa vida eterna depois dessa. Eu te agradeço, Senhor, e te peço em nome de Jesus. Amém.